Fala galera! Que bom que você chegou em mais um vídeo do nosso canal. E que hoje vamos conversar um pouco sobre os nervos cranianos, os 12 pares. Quais são as principais diferenças deles, tá certo? Vamos falar algumas particularidades importantes. E logo após, vou finalizar esse vídeo mostrando a situação anatômica de onde eles estão saindo, tá bom? Prazer, sou José Góes, sou fisioterapeuta, sou professor de anatomia há mais de 20 anos e vou te entregar algo muito massa nesse vídeo para que você nunca mais esqueça sobre os pares de nervos cranianos. Cai aqui para dentro do slide para você ver como é simples e como o aprendizado não é tão complicado como você às vezes pensa que é. Gente, assim, ó, olha só. Os nervos cranianos, tá, são nervos que fazem conexão com o encéfalo, tá? Nós temos os nervos cranianos que vão fazer conexão com o encéfalo e nós temos também os nervos espinhais. Lembre que os nervos espinhais são 31 pares, tá? Desses 31 pares, nós temos 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno, tá? Bom, tem um vídeo muito bacana que eu vou falando pá por pá desses nervos espinhais, mas aqui a gente vai se atrelar aqui aos nervos cranianos. E eles são nervos, como está aqui, ó, que fazem conexão com o encéfalo, tá? Lembrando que o encéfalo é uma junção de uma série de coisas, tá certo? A gente tem cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e por aí vai. Bom, gente, a maioria, tá, desses nervos cranianos, eles ligam-se ao tronco encefálico. Lembra que o tronco encefálico você tem a ponte e o bulbo, aí depois você começa a ter o aqueduto cerebral para formar a medula espinhal, e a maioria desses nervos cranianos, eles saem aqui do tronco encefálico. Mas tem dois nervos que são essas exceções aqui, que é o primeiro par, que ele sai do telencéfalo, que é o nervo olfatório, e o segundo par, que é o nervo óptico, que ele sai do diencéfalo. Então, assim, você sabe que os nervos, você tem do lado direito e do lado esquerdo, tá? Os nervos espinhais é no mesmo esquema. Os 31 pares dos nervos espinhais, você tem os que saem do lado direito e outros que saem do lado esquerdo. E aqui nos nervos cranianos é o mesmo esquema, tá? Você tem os nervos que saem do lado direito e do lado esquerdo. Então, vamos chamar esse primeiro aqui de primeiro par. Aqui é o primeiro par de nervo e o segundo é o segundo par de nervo craniano. Muito bem, então dá um total de 12 pares de nervos, tá certo? Bom, gente, aqui, ó, essas fibras, elas podem se dividir em fibras aferentes, ou seja, que são mais sensitivas. Não sei se você está acompanhando nossas playlists, tá? E que tem uma playlist que fala exatamente dos tipos de nervos aferentes e dos tipos de nervos eferentes. São completamente diferentes. Esses nervos aferentes, eles são sensitivos, tá? Eles são responsáveis por receber o estímulo e os nervos eferentes são chamados de nervos motores, porque eles vão levar, não que ele vai mexer, não é isso. É porque ele vai dar o comando para que tenha uma resposta, tá certo? Essa resposta pode ser no músculo, pode ser numa glândula, pode ser numa víscera, e por aí vai, tá? Então, os nervos aferentes são nervos sensitivos e os nervos eferentes são nervos motores. Lembra lá quando a gente viu a aula sobre a introdução à neuroanatomia, tá certo? A neurologia, em que a gente falou que o indivíduo para ele ter um sistema nervoso, ele tem que seguir por 3 princípios, ele tem que ter 3 características. Ele tem que ter a irritabilidade, ou seja, receber estímulos. Aqui, quem vai receber são esses nervos aqui aferentes. Tem que ter a capacidade de condutibilidade, ou seja, de conduzir esse estímulo, e também de dar resposta, que é a contratilidade, de dar resposta a esse estímulo. Quem vai dar resposta aqui quem vai levar essa resposta são os nervos eferentes, tá certo? Para um órgão efetor. Esse órgão é uma glândula, um músculo, tá? Ou uma víscera. Bom, gente, então assim, enfim, tá? Vamos passar aqui para frente, tá? E vamos falar quais são os nervos cranianos. Nós temos o primeiro par. Esse primeiro par é o nervo olfatório, tá? Outra coisa também, é muito importante que vocês entendam, tá? Que esses nervos tem uns que vão ter características que são mais sensitivas e outros que vão ter características que são mais motoras e outros que vão ter características que são sensitivas e que vão ter características motoras, tá?
Esse nervozinho olfatório é o nervo puramente sensitivo. Sensitivo. Ele faz parte do primeiro par, tá certo? Agora, quando a gente for estudar de um a um, se liga que aqui no nosso canal a gente tem tudo detalhado, todos esses nervos. O primeiro par, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mostrando a situação, a imagem de cada um deles, de onde eles saem, exatamente para onde é que eles vão, para onde é que eles vão fazer. Essa nossa aula aqui, o aula zona geral, é uma introdução para que você maratone os outros vídeos e que a gente vai falar de nervo por nervo, tá? Então vamos concluir aqui, vamos chegar até o 12º. O primeiro par é um nervo olfatório, depois se tem o segundo par, que é um nervo óptico. Terceiro par é um nervo oculomotor. Esse nervo oculomotor já tem uma característica puramente motora, tá certo? Motora, tá? Esse nervo óptico também é um nervo sensitivo, tá? Aí depois você tem um nervo troclear. Esse aqui é um nervo que ele é motor, tá certo? Motor. Temos o quinto par. Esse quinto par é um problema, tá? Que é um nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, gente, ele tem uma característica aqui, ó, motora, tá certo? E sensitiva, tá? Só que ele, quando está inflamado, quando tem uma irritação do nervo trigêmeo, eu não sei se vocês já escutaram falar que a dor no nervo trigêmeo é uma dor infernal. Existem alguns relatos que a dor, que a neuralgia do trigêmeo é uma das piores dores do mundo, tá certo? Superando otite, superando às vezes apendicite, superando às vezes dores renais. Bom, eu já tive pacientes aqui no Instituto de Tratamento da Dor que tinham neuralgia do trigêmeo e que era tão grave, e que infelizmente esses pacientes tiveram que ir para a cirurgia. E a cirurgia do nervo trigêmeo, dependendo da situação, tá? Você separar a artéria basilar desse nervo, porque ela fica batendo nele. E aí o doutor, o neurocirurgião, coloca uma telinha para que essa telinha impeça a batida da artéria basilar com esse nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é complicadíssimo. Quando a gente for conversar sobre ele na aula, que é só do nervo trigêmeo, a gente fala um pouco mais disso, tá? Bom, gente, aqui temos também um nervo abducente oculomotor, também um nervo motor. Isso faz parte do sexto par, o sexto par de nervo craniano. Depois temos o quinto par. Esse quinto par de nervo craniano, olha só quem é. É o nervo facial. O nervo facial, gente, que também é um nervo sensitivo e motor, tá? É um nervo que ele é responsável pelo estímulo de quase todos os músculos aqui da face. Então aqui, lembra que a gente tem dezenas, diversos músculos aqui na face. Inclusive, queria te convidar para você assistir nossos vídeos e que a gente maratonou todos os músculos do corpo humano. E aí, nessa playlist, que é uma playlist que fala só sobre os músculos da cabeça e do pescoço, a gente tem todos os músculos separados. Próximo, zigomático maior, zigomático menor, metoniano, elevador do lado superior, depressor, bucinador, risório, pteregoideu medial, pteregoideu lateral, tem todos, tá? Corrugador do subversivo, tem todos. Eu sugiro que você, quando acabar essa aula, e que você assistir os outros vídeos de nervos cranianos, você vá lá e faça uma revisão sobre os nervos, sobre os músculos cranianos, tá? Não só da cabeça, mas também da cabeça e do pescoço. Gente, aqui, ó, esse nervo facial é um nervo muito importante porque ele inerva quase que todos os músculos aqui da face. Bom, temos um nervo auditivo e vestíbulo coclear. Em relação se ele é só motor, se ele é só sensitivo, vai lá na aula que tem aqui sobre o nervo auditivo, que você tem todas as particularidades. Nervo glossofaríngeo, que faz parte aqui do 9º par de nervo. Depois temos o 10º par de nervo, que é um nervo aqui, nervo vago. Gente, esse nervo vago e esse nervo que também pode ser chamado de pneumogástrico, é um nervo importantíssimo, tá? Se tu tem uma lesão no nervo vago, todas as vísceras que recebem a inervação desses nervos vão entrar em sérios problemas e o indivíduo pode, na verdade, não resistir e morrer rapidamente se ele tiver aqui uma alteração desse nervo vago. Temos o 10º par de nervo, que é o nervo espinhal ou nervo acessório. Cuidado para você não confundir, preste atenção, cuidado para você não confundir esse nervo espinhal
com os nervos espinhais, tá certo? Que saem da medula espinhal. São coisas diferentes. Esse nervo espinhal ou nervo acessório, ele faz parte dos nervos cranianos. E por fim, a gente tem aqui o 12º par, que é o nervo hipoglosso, tá certo? Muito bem, legal. Aqui a gente deu uma passeada geral nos nervos, os 12 pares de nervos cranianos. Agora eu vou mostrar para você uma imagem para você ver de onde é que esses nervos saem. Olha só, gente. Lembrando que eu falei para vocês que assim, aqui você tem o tronco encefálico, aqui você tem o bulbo, tá certo? E aqui você tem a ponte. Ponte. E aqui o bulbo. E lembra que eu falei para vocês que dos 12 pares de nervos cranianos, 10 saem do tronco encefálico, que aqui é a ponte e o bulbo. Mas tem 2 que não saem, tá certo? Um sai do telencéfalo, que é aqui, ó, o primeiro par, isso daqui não sai do tronco encefálico. E você tem o segundo par, que é o nervo óptico, que ele não sai também do tronco encefálico, ele sai do diencéfalo. Mas seguindo aqui a ordem, tá? Já vimos aí o primeiro par e o segundo. Aqui nós temos o terceiro par, que é o nervo oculomotor, tá? Você vê que ele sai dessa região superior aqui, ó, da ponte. Logo depois você tem o nervo troclear, que é o quarto par de nervo. Em seguida, o nervo troclear, a gente vê aqui, ó, ele é bem pequenininho, tá? Ó, ele é bem pequenininho, o nervo troclear. Aí depois você tem o trigêmeo. Observa aqui o tamanho desse trigêmeo, o quanto ele é grande. E observa que ele se divide em 3, ó, uma raiz, 2, 3. Por isso que chama nervo trigêmeo, tá ok? Bom, depois do quinto par de nervo, que é o nervo trigêmeo, você tem aqui um nervo abducente, que ele também é pequenininho. Você vê que o nervo abducente, ele é pequenininho, da mesma forma que do nervo troclear, tá certo? Bom, depois do sexto par, nós temos o sétimo par, que é o nervo facial. Esse nervo facial é uma particularidade importante que você tem que ter para ele, porque esse nervo facial, ele é responsável, como a gente já falou há pouco, pela inervação de quase todos os músculos aqui da face, tá certo? E é um nervo que, se você aí for fisioterapeuta, você tem que aprender a estimular ele, porque em pacientes que têm paralisia facial, é um nervo que você tem que trabalhar de forma muito focada nele, tá ok? Bom, depois do sétimo par de nervo, você tem o oitavo, que é o vestíbulo coclear, tá? Que é esse parzinho de nervo bem aqui, lembrando que esse aqui é facial, tá certo? Depois do sexto par, do oitavo par, nós temos aqui o nono, que é o glossofaríngeo, que é pequenininho. Depois do nono, você tem o vago. Esse vago, você observa que ele já é maior, tá aqui o vago também, ó, esse laranjinha. Depois você tem um nervo aqui, ó, acessório, que também é pequenininho. E para finalizar, o 12º par, o nervo hipoglosso, ok? Bom, aí então os 12 pares de nervos cranianos. Agora eu queria mostrar para vocês esse outro slide, que esse outro slide é muito importante, tá? Esse outro slide a gente fala da distribuição motora e sensitiva, aquela que a gente estava falando lá no início, tá? Então essa tabela aqui é uma tabela muito bacana, é uma tabela retirada do Netter. O Netter, gente, é um Atlas de Anatomia que eu gosto muito. As imagens dele são boas, ele é um livro muito didático, tá certo? E ele é um músculo que eu gosto bastante. Bom, enfim, aqui a gente tem um nervo olfatório, lembrando que o nervo olfatório é um nervo, tá certo? Completamente sensitivo, tá? Depois você tem o segundo par de nervo, cadê ele? Que é o nervo óptico também, que é o nervo sensitivo. Esse nervo olfatório, ele recebe estímulo aqui dessa região nasal, e o nervo óptico, ele vai aqui para o globo ocular, tá ok? Lembra, se você quer uma particularidade maior de cada situação dessa, você tem que ir para os vídeos individualizados de cada nervo desse. A gente fez um vídeo, nós fizemos aqui 12 vídeos dos 12 pares de nervos cranianos, mostrando assim mais exatamente de onde eles saem e também os detalhes mais importantes de cada um. Bom, então, após o segundo par de nervo aqui, ó, vamos ver o terceiro, cadê o terceiro? Ó, o nervo oculomotor. Esse nervo oculomotor é um nervo motor, tá certo? E que ele mexe, olha só, tá aqui tudo que ele mexe, ó. Os músculos ciliares, esfíncter da pupila e todos os músculos extrínsecos do olho, exceto o músculo oblíquo superior e o reto lateral, tá certo? Ou seja, o músculo oculomotor, que é o terceiro par,
ele mexe praticamente todos os músculos aqui do olho, com exceção do músculo oblíquo superior e do músculo reto lateral. Que a gente vai ter aqui, ó, na sequência, a gente vai ver qual vai ser o par de nervo craniano que vai levar aqui o músculo oblíquo superior e o reto lateral. E aqui a gente já chega no quarto par de nervo, tá, ó, que é exatamente ele, que é o nervo troclear. Esse nervo troclear, ele que vai mexer o músculo oblíquo superior, que está aqui, ó, o desenhozinho de onde esse músculo está, que é o músculo oblíquo superior. Se você não entende sobre essa musculatura, vai aqui também no nosso canal, que nós temos um vídeo mostrando sobre todos os músculos do olho, quem é que inerva, qual é a ação, qual é a vascularização e qual é a ação desses músculos. Bom, na sequência nós temos o nervo trigêmeo, que é um nervo sensitivo, tá certo? Da face, dos seios paranasais e dos dentes, tá? Esse nervo trigêmeo, gente, ele se divide aqui, ó, em 3 porções. Tá aqui a porção oftálmica, a porção maxilar e a porção mandibular. Ou seja, a região oftálmica que recebe uma porrada de estímulo visual. E aí você tem a maxilar e a mandibular, que tem músculos fortíssimos, como por exemplo o masseter, que exercem muita força e podem ajudar a irritar esse nervo trigêmeo. Bom, aqui nós temos o sexto par, que já falamos. Cadê o sexto par? Está aqui o sexto. O sexto par, que ele está aqui, que é o músculo, que é o nervo abducente, que ele vai inervar o músculo retrolateral. Por isso que o nervo oculomotor aqui, ele não trabalha com o músculo oblíquo superior, que quem trabalha com o músculo oblíquo superior é o nervo troclear, e o músculo retrolateral, quem trabalha aqui é o nervo abducente, que é o sexto par. O sétimo já falamos bastante dele, tá? Que é o nervo facial, tá ok? Aí, o oitavo. Cadê o oitavo? Procura aqui comigo, gente. Oitavo. Achei o oitavo, tá aqui, ó. Que é o vestíbulo coclear, tá certo? Que ele vem, é um nervo sensitivo também, que ele pega essa região coclear e essa pressão vestibular. Por isso que tem aqui, ó, vestíbulo coclear. Depois do oitavo par de nervo, nós temos aqui, ó, o nono, tá? Que é um nervo sensitivo apenas do 1/3 posterior da língua, tonsilas, faringe e orelha média, tá certo? Porque, ó, após o glossofaríngeo, nós temos aqui, ó, o nervo vago, que faz parte aqui, ó, do 10º par, e nós temos aqui o hipoglosso. Eu quero passar logo o hipoglosso porque ele pega os músculos da língua e os feixes musculares pela alça cervical, tá certo? E o nervo vago, como eu falei para vocês, é um nervo motor, tá? Um nervo que, se tiver um problema, o problema é muito grande, muito ruim. Esse nervo vago, olha só o que ele pega. Ele pega somente coração, ele pega pulmão, ele pega faringe, pega laringe, pega traqueia, pega brônquios, tá certo? E aqui também o palato, tá certo? E também o trato gastrointestinal. Bom, gente, eu falei praticamente de todos os nervos, só não falei aqui mais detalhadamente aqui do nervo acessório, que esse nervo acessório, olha só que doideira, esse nervo acessório ele pega somente o esternocleido occipitomastoide e o trapézio, tá? Então, um nervo muito importante também, esse nervo acessório, que também pode ser chamado de nervo espinhal, que não são os nervos espinhais. Muito bem. Chegamos aqui ao fim, tá? Dessa parte introdutória dos nervos cranianos, porque lembra que a gente tem vídeo gravado com todos eles, e eu espero que você não fique só por aqui e que você vá lá para a nossa playlist e assista de um por um com a imagem detalhada de cada um deles. Show? Grande abraço para você, vou ficando por aqui. Bons estudos. Deus te abençoe.